Boa tarde. Hoje é dia 20 de maio de 2019. Maio, né? É aula de embriologia geral para as turmas 12A e 20A da biologia. O assunto é a continuação do surgimento dos tecidos no embrião, uma parte que a gente chama de trilaminar. Bem, basicamente nós temos a seguinte situação. Nós começamos com o embrião sem tecidos diferenciados, né? Então vamos colocar aqui, ó, fase indiferenciada. Essa fase diferenciada vai da fecundação até a mórula. Na mórula acontece aquela diferenciação fora dentro e você vai entrar na fase 2, que é a fase diferenciada. Vão surgir então tecidos e diferenciação entre as células. Essa diferenciação vai acabar, por exemplo, no adulto com 242 tipos celulares pelo menos, né? Provavelmente nós temos muito mais do que isso, e cerca de alguns tecidos, né? 4 tecidos adultos: epitelial, nervoso, conjuntivo e muscular, certo? Bem, e subcategorias de cada tecido. Se nós pegarmos só o conjuntivo, por exemplo, e analisarmos sangue, analisarmos ossos, analisarmos cartilagem, analisarmos derme, nós vamos ver que esses tecidos são muito diferentes entre si. Toda essa diferenciação tem a ver com o papel funcional dos tecidos. E essa diferenciação ocorre lá dentro do DNA. É o DNA que vai dentro de toda uma programação que vai fazer com que alguns genes sejam ativados e outros não, fazendo com que então esse embrião possa diferenciar alguns tecidos, tornando eles aptos para determinados papéis. Bem, então a fase diferenciada começa no blastocisto, não é isso? Na fase que a gente chama de blástula. Na blástula a gente vai ter blástula para frente, tá? Na blástula a gente vai ter a primeira diferenciação, que vai gerar uma parte do embrião que se chama embrioblasto, ou massa celular interna, ou maciço celular interno. É aquela parte de dentro do embrião. Essa parte de dentro é que vai dar origem aos tecidos embrionários mais para frente. Trofoblasto, blastocele são importantes. Estou falando das outras duas partes da blástula, não é isso? Da fase do embrião, que se chama na fase de blástula blastocisto. Então estou falando dos 3 tecidos do blastocisto, 3 regiões do blastocisto. Trofoblasto é importante, mas não vai fazer parte do corpo do embrião. Blastocele é importante, mas também não vai fazer parte do corpo do embrião, ficando somente o embrioblasto. O embrioblasto, então, nós aprendemos na última aula que ele vai dar origem a 2 tecidos. O hipoblasto, que, de novo, é importante, sim, mas que não vai dar origem ao embrião. E o epiblasto. O epiblasto, sim, ele vai dar origem ao corpo do embrião. Tá? Então, partimos de embrioblasto, chegamos em epiblasto. Quando ocorrer a formação da linha e o nó primitivo, então vou colocar aqui um lembrete, ó, linha mais nó. Quando aparecer essa linha mais nó, ele vai fazer uma diferenciação. Vai se diferenciar e vai se transformar num tecido chamado ectoderma. Tá? Ectoderma. Bem, esse ectoderma, as células dele vão migrar e vão originar os outros 2 tecidos embrionários definitivos. O mesoderma e o endoderma. E é isso que nós vamos conversar inicialmente aqui hoje. Esses 3 tecidos embrionários definitivos, o ectoderma,
o mesoderma e o endoderma é que constituem o que a gente chama embrião trilaminar. E esses 3 tecidos definitivos no embrião é que no futuro vão dar origem aos 4 tecidos adultos. Como assim? Ectoderma dá origem ao epitelial no futuro e ao nervoso. A mesoderma dá origem ao muscular, todos os musculares vêm daqui. Dá origem também a um tipo de epitelial, que é o epitelial encontrado, por exemplo, no revestimento da cavidade peritoneal. É o que a gente chama em histologia de mesotélio. Então ele vem daí desse epitelial. E o mesoderma ainda dá origem ao conjuntivo. Bem, 3 tecidos. O endoderma, por sua vez, dá origem só ao epitelial. Tá? Então, olha aí. Nervoso, muscular, epitelial, está nos 3, tá vendo? Epitelial está nos 3. E conjuntivo. Então estão os 4 tecidos do adulto que são originados desse tecido aí. Essa parte de trilaminar para frente, a gente costuma chamar de gastrulação. Então tudo aqui para baixo vai fazer parte de um processo de diferenciação, a fase talvez mais importante, se a gente pode dizer assim, que existe uma fase mais importante, né? Porque tudo é importante, mas a fase pelo menos que tem maior número de transformações no embrião, em que o embrião ao final vai adquirir aquele aspecto que a gente conhece. Essa fase vai terminar aqui embaixo, depois de alguns outros tópicos, né? Na fase que a gente chama dobramento, tá? O que acontece no dobramento? Quando faz o dobramento, forma o sistema digestório. Sistema digestório. E ao formar o sistema digestório, termina a gastrulação. Gastro, tá vendo? Tem a ver com o sistema digestório. Então, é toda essa série de transformações que a gente começa a ver a partir de agora. Então, o que eu quero mostrar para vocês inicialmente é um modelo que a gente já conhece. O embrião na sua fase bilaminar. É o último do modelo dessa série que eu já mostrei para vocês. Então o que nós temos? Sincício trofoblasto do lado de fora. Está aqui. Citotrofoblasto aqui dentro. A mesoderma extraembrionário folheto externo. Celoma extraembrionário. Mesoderma extraembrionário folheto interno. Pedículo embrionário ou de implantação ou mesoderma. Depois, epitélio amniótico, cavidade amniótica. É o âmino. Depois, disco embrionário bilaminar, com epiblasto e hipoblasto. Depois, saco vitelino definitivo, tá? Secundário. E aí a parte de baixo repete, tá? Eu usei esse modelo só para esclarecer para você, só para relembrar, para mostrar o desaparecimento do saco vitelino primário na forma de cisto exocelômico, tá bom? Então foi isso que a gente falou da última vez. Bem, o que vai acontecer daqui a pouco? Essa estrutura vai sofrer uma transformação. Na realidade, nela especificamente, vai surgir uma estrutura assim, ó. Deixa eu colocar isso aqui dentro e vou colocar a estrutura aqui, ó. Essa estrutura que está surgindo, deixa eu pegar a parte de baixo, fica mais fácil, tá vendo? Ela surge a partir da região do pedículo embrionário, certo? Essa estrutura aqui a gente chama de linha e nó primitivos. Eu tenho ele maior para a gente poder ver, tá? Essa linha e nó primitivos, quando surgem, fazem com que é uma transformação maior e é importante que depois do surgimento dela o processo que vai ocorrer. Então, toda vez que a gente tem um processo importante na embriologia, as estruturas mudam de nome. Então, surgiu a linha e o nó, o epiblasto
vai deixar de se chamar epiblasto e vai passar a se chamar ectoderma. Tá vendo? Ó, ao surgir a linha e o nó, a gente diz que ocorreu uma diferenciação no epiblasto, que assim passou a se chamar ectoderma. Portanto, esse embrião tem em cima ectoderma e embaixo hipoblasto. Tá bom? Ok? Bem, vamos agora dar uma olhada nisso num tamanho maior, ficar um pouco mais fácil para a gente estar acompanhando. Vou guardar essas coisas aqui para a gente poder dar uma olhada, tá bom? Ok. Vou pegar esse modelo aqui, tá? Tudo bem? Então, olha, o que é isso aqui? É um corte para mostrar só praticamente o disco embrionário. Então, aqui em cima, ó, eu tinha uma cavidade amniótica, não é? O revestimento interno dela é azul. Portanto, olha, azul por dentro, tá bom? Aqui, ó, um pouquinho só de azul, porque eu cortei aqui embaixo. Embaixo, eu teria a região do saco vitelino. Também eu cortei. Como não nos interessa, está até pregado na base, tá? Mas aqui embaixo eu tenho o saco vitelino. Portanto, surgiu a linha e o nó. Se eu der uma olhada, no meio da linha eu tenho um buraco, uma cavidade. Essa cavidade é uma cavidade comprida. Cavidades compridas a gente chama de sulco. Então, no meio da linha, o sulco primitivo. É linha primitiva, sulco primitivo. Na frente da linha, uma bolinha, que a gente, uma proliferação arredondada de células que a gente chama de nó. No meio do nó também um buraco. Esse buraco a gente chama de fosseta primitiva. Portanto, surgiu a linha e o nó primitivos e no meio deles o sulco e a fosseta primitiva, os buracos. Basicamente, simplesmente eles são proliferações lineares de células, a linha, né? E uma proliferação arredondada de células, o nó. Esse nó primitivo, ele é chamado também de nó de Hansen. Então deixa eu ir anotando umas coisas aqui. São coisas, aqui tem os tópicos principais, mas é importante a gente estar lembrando desses subtópicos que são significativos e que vão cair na prova, tá? Então, é o chamado nó de Hansen, ou nó primitivo. Cuidado, tá? Porque a gente tem duas palavras que eu acho parecidas, que é Hansen e Hauser. Hansen é um nó. Hauser é a membrana que envolve o saco vitelino primitivo, tá? Cuidado com esses nomes que são parecidos. Então, nó de Hansen ou nó primitivo. No meio deles, a gente tem, então a gente tem a linha primitiva e o nó primitivo. No meio, o sulco e a fosseta primitivos. Ok? Pronto. Quando surge a linha e o nó, a gente diz que os planos corporais do futuro embrião foram definidos. Como assim? Vê bem, aonde está surgindo essa proliferação linear e essa proliferação arredondada? Numa região mais próxima, na verdade ela surge aqui embaixo, tá? A gente já está mostrando ela mais à frente, um dia, 2 dias depois dela aparecer, tá? Então, olha, ela está surgindo na região próxima do pedículo embrionário, tá vendo? Quando ela surgiu, ela veio, está vindo de lá para cá. Então, a gente vai dizer que essa região aqui, ó, próximo do pedículo embrionário, é a região caudal, tá? Ou a região posterior do embrião. E, portanto, a região daqui da frente é a região anterior ou cefálica. Então, a partir de agora, quando eu falar região caudal, estou falando dessa. Quando eu falar de região cefálica, estou falando dessa daqui. Além disso, essa região que está aqui, ó, vai ser a região dorsal. Portanto, vai formar essa estrutura aqui das costas do embrião. Vai ficar nas costas do embrião. Se essa é a região dorsal, embaixo
no teto do saco vitelino vai estar a região ventral. Então, região dorsal, região ventral. E se eu olhar assim, ó, fizer uma linha aqui, eu tenho o lado direito do embrião e o lado esquerdo. Concorda comigo? Então foram definidos os planos corporais do futuro embrião. Então, definição dos planos corporais desse embrião. Tá? Ok? Bem, as células daqui, ó, dessa região aqui, elas vão sofrer mitose e vão entrar pelo sulco e pela fosseta, ocupando as regiões de baixo. Ao ocupar essas regiões de baixo, vão se formar os dois outros tecidos. Por isso, não sei se vocês repararam, olha a seta, é o ectoderma que vai dar origem ao mesoderma e ao endoderma. Então, células que vão migrar daqui vão ocupar essa região. Eu até prefiro mostrar nesse aqui primeiro. Então, olha aqui, ó. Células que migrarem pelo sulco e pela fosseta, células da onde? Do ectoderma, que estão sofrendo mitose. Então, elas sofrem mitose, entram pelo sulco, pela fosseta e vão ocupar um espaço no meio do sanduíche que era formado, que é formado agora pelo ectoderma e pelo hipoblasto. Então elas vão ficar no meio. Tecido no meio, mesoderma. Como a gente já tem um mesoderma, que é o extraembrionário, lembra aquele que está entre os dois celomas? Entre o celoma, né, que são dois tipos, mesoderma extraembrionário, folheto externo e folheto interno. Então, como já temos um mesoderma, e a gente chama aquele de extraembrionário, esse mesoderma aqui, toda vez que a gente for falar sobre ele, a gente tem que tomar o cuidado de chamá-lo de mesoderma embrionário ou intraembrionário, tudo bem? Então lembre-se disso na prova, ou daqui para frente, na hora que eu estiver falando de mesoderma embrionário, esse carinha aqui. Na hora que eu estiver falando de mesoderma extraembrionário, são aqueles do lado externo, fora do embrião. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, então, células que migraram por ali estão formando o tal do mesoderma intraembrionário. Outras células vão mais longe. Ao invés delas pararem no meio, naquele revestimento entre o ectoderma e o hipoblasto, elas vão descer e vão vir para a região do hipoblasto. Então, vê bem, ó. Qual que era a cor do hipoblasto? Amarelo. Tá aqui. Tá? Então, amarelo meio alaranjado, mas foi escolha infeliz minha, tá bom? Aqui, ó. Então, isso aqui é o hipoblasto, tá? Algumas células estão descendo, vindo lá do ectoderma, descem pela linha e pelo sulco, atravessam o mesoderma que está se formando e vão lá para baixo, tá vendo, ó? E vão substituir o hipoblasto. Essas células que estão aqui, ó, em laranja, são as chamadas células do endoderma embrionário ou intraembrionário. De novo, cuidado. Por quê? Porque eu já tenho um endoderma extraembrionário. Qual é? Revestimento do saco vitelino secundário. Agora eu vou ter um outro endoderma aqui, o embrionário. E repara numa coisa. Essa substituição, ela é direcional. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Tá assim, né? Então as células entraram aqui, mais na região caudal. O que é que você espera? Que elas comecem a ocupar a região caudal. Mais simples, né? Desceu aqui, para que caminhar longe? Vem para aqui para baixo. Ocupa a região caudal e depois se distribuiria para a região cefálica. Só que não é isso que acontece. Essas células se distribuem primeiro na região cefálica, depois na região mediana e só então na região caudal. Viram aqui, ó? Mais células do endoderma embrionário aqui na região cefálica, uma quantidade média na região mediana e quase nenhuma célula na região caudal. Bem, por que isso? É porque provavelmente existe um papel de uma estrutura que vai surgir aqui, ó, na região mais cefálica. Essa estrutura, nós vamos falar dela hoje, é a notocorda. Essa notocorda tem um papel indutor. O que é um papel indutor?
ela transforma, ela libera compostos que vão levar outras estruturas a se transformar. Entre elas, a substituição do hipoblasto pelo endoderma embrionário. Bem, e uma pergunta: para onde vão essas células do hipoblasto? Deixa eu voltar para aquele modelo, talvez fique um pouco mais fácil. Então, ó, na parte de cima, sincício, cito, os dois mesodermas que eu falei agora para vocês, o mesoderma extraembrionário folheto externo e o folheto interno, separados pelo celoma extraembrionário, né? Pronto. Aqui o âmnio, pronto, certo? E aqui o disco embrionário, que era bilaminar e que agora está ficando trilaminar. Olha ele aqui, ó. Deixa eu colocar, vou tirar essa parte de baixo, tá? Para ficar mais fácil da gente ver, de novo, né? Ó, surgiu aqui o disco, né? Ok? Então, as células, primeiro era hipoblasto, ok? Amarelo. Aí o que vai acontecer? Começa a ter, aqui ó, repara, células laranja, que são do endoderma embrionário. As células amarelas vão ter que sair daqui. Para onde que elas vão? Qual que é o caminho mais fácil para elas? Ir para o saco vitelino secundário. Vocês lembram como é que formou o saco vitelino secundário? Proliferação das células do hipoblasto. Então, se você vai deslocar as células do hipoblasto agora, nada mais justo que elas saiam daqui e vão para o saco vitelino secundário, que cresce, como eu falei na última aula. Então, essas células amarelas que estão saindo daqui para dar lugar às células laranja, ou seja, as células do hipoblasto que estão saindo daqui para serem substituídas pelas células do endoderma embrionário, elas vão para a parede do saco vitelino secundário. Então, primeira coisa, tranquilo. Terminou, nós vamos ter uma estrutura assim, ó. Deixa eu colocar de volta. Ó. Tá? Tudo bem? O que eu tenho aqui então? Mesoderma extraembrionário, folheto interno. E o pedículo embrionário aqui. O resto do embrião está aqui embaixo, você sabe, né? Tudo bem? Olha o que eu tenho aqui. O disco embrionário, que agora é trilaminar. Eu tenho o quê? Um tecido branco. Ectoderma. Um tecido, tá difícil de ver porque laranja confunde com vermelho, mas aqui eu tenho no meio um tecido vermelho. Esse tecido vermelho, mesoderma embrionário ou intraembrionário. E agora um tecido laranja, endoderma embrionário ou intraembrionário. Então, eu quero mostrar para vocês que agora o nosso saco vitelino está revestido pelos dois endodermas, não é? Como é que chama esse verde? Endoderma extraembrionário. E o teto do saco vitelino tem endoderma embrionário. Então, endoderma extra, endoderma intra. Ou endoderma extra, endoderma embrionário em cima. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam o posicionamento então? Então vamos colocar mais uma coisa aqui, ó. Cadê meus giz? Mais algumas coisas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, tá? 7 e vai. Então, migração de células do ectoderma. Foi o que eu falei mais um pouquinho antes, tá? Alteração agora. Alteração da estrutura ou da composição, né? Do saco vitelino secundário. E eu falei o que? Também da migração direcional das células do endoderma embrionário. Não foi isso? Por enquanto é isso, né? Todo mundo me acompanhando? Alguma dúvida nessas partes? Pode perguntar.
Fala. A definição do plano corporal. Sim. Por que não dá para saber quando o embrião é bilaminar ainda? Já que tem um sabe que o hipoblasto é a parte ventral. Eu concordo com você. Aquela região no futuro vai dar esse tipo de coisa, tá? Então eu concordo com você, que ali já daria. É uma pergunta, é um comentário interessante, porque na realidade eu estou só passando o que está no livro. Eu até nunca pensei nisso que você está falando não, tá vendo? Então assim, realmente antes daria. Mas segundo o que eles dizem, é que nesse momento é que fica definido os planos corporais. Mas já daria, menos o direito e esquerdo, concorda comigo? Tá? Você não tem nada, é liso. O pedículo tem um problema. O pedículo começa em cima e vai descendo. Então na hora que ele chegar atrás, bem atrás do disco embrionário, a gente começa a dizer que aquela região onde ele chegou, saúde, é a região caudal. Tá? Então o pedículo na realidade está em cima. Ele faz assim, Paulo. Começa em cima, onde ele surge, vai descendo, 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 saúde. Amém. Quem está espirrando? Você? Eu. Saúde. Chega lá embaixo. Aí diz que define os planos. Aí ele desce, vai descendo, continua descendo, descendo, descendo e vai dar origem no futuro ao cordão umbilical. Então ele sai da região caudal para a região ventral. Mas o que ela falou faz um certo sentido. Se eu for pensar bem, eu posso dizer que o epiblasto daria origem à região dorsal do embrião. Tá? Mas não dá para eu saber qual que é a direita, qual que é a esquerda, porque o pedículo está descendo. Tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Estão me acompanhando? Posso ir? Posso ir mais um pouco? Deixa eu guardar isso aqui. Bem, agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Aí eu vou voltar para aquele modelo, o que eu mostrei inicialmente. Repara numa coisa. Olha, as células migraram, foram para baixo. Fizeram o mesoderma. Só que eu tenho dois locais, ele está invertido aqui, tá? Dois locais, um na região cefálica e um na região caudal, em que eu não tenho mesoderma. Tem só esse tecido branco. E se eu olhar por baixo, eu tenho o tecido amarelo e o tecido laranja. Ou seja, nessa região aqui e nessa região aqui, eu tenho nessas duas que a gente chama de placas, nessas duas placas eu não tenho mesoderma. O que aconteceu? Imagina, eu tinha uma estrutura assim, ó, ectoderma. Então deixa eu escrever, ectoderma. Aí eu tinha o que? Mesoderma. E tinha, vou colocar assim, ó, hipoblasto barra endoderma. Tudo bem? Nessa região, vou designá-la aqui no meio. Olha o que acontece. Então o mesoderma está aqui. Deixa eu achurar para ficar mais fácil a gente entender. Olha o que aconteceu nessa região. Nessa plaquinha, as células daqui, ó, do ectoderma ficaram alongadas. Então imagina uma célula aqui, ó. Ela vem até aqui, é uma célula grande. Aqui uma outra célula, ó. Aqui mais uma. Pronto. E as células de baixo, do mesmo jeito. Ficaram alongadas. Assim, ó. Aí resultado, além de ficar alongadas, elas fizeram junções adesivas e oclusivas. Então nessa região eu não tenho mesoderma, tá vendo? Por causa das junções adesivas e oclusivas em células prismáticas altas que vocês estão vendo aqui. Células de onde? Do ectoderma, por isso branco, e do endoderma barra hipoblasto, por isso amarelo, laranja, tá? Do mesmo jeito aqui embaixo. Essa placa é uma plaquinha, tá? Essa placa na região cefálica se chama placa pré-oral ou pré-cordal. Daqui a pouco a gente vai entender. Então, placa pré-oral
oral ou pré-cordal. E a de trás se chama placa cloacal e depois ela vai se transformar em placa anal. Tá? Tudo bem? Tá aqui, ó, as duas plaquinhas. Bem, essa se chama placa pré-oral, porque na hora que esse embrião descer, dobrar, então imagina, então o embrião, ó, as plaquinhas estariam aqui. Alguém me presta um lápis? Pode ser. Uma placa, outra placa, tá? Obrigado. Então as placas estão aqui, tá vendo? Na hora que esse embrião dobrar, ele vai fazer assim, ó, vai dobrar e vai dobrar aqui, ó, embaixo, para baixo e aqui para baixo também. Dentro dele vai formar um tubo, tá vendo? Que é o tubo digestório. A placa pré-oral vai dar origem à boca primitiva. O que é boca primitiva? É um tubo, é o final do tubo na confluência entre orofaringe e esôfago. Opa, mas por que não é a boca daqui da frente? Porque essa boca vai surgir depois, tá? A orofaringe vai surgir depois com o surgimento da cabeça. Então, antes disso, o bebê vai dobrar antes de surgir a cabeça. Vocês vão ver na aula de dobramento, que é o final ali, ó, tá? Tudo bem? Então, vai ter uma abertura do tubo digestório na região da cabeça, e eu chamo essa abertura vai vir da placa pré-oral. A placa pré-oral, no futuro, vai dar origem ao que a gente chama membrana bucofaríngea, e que vai dar origem depois à abertura que eu chamo de estomodeu, que vocês ouvem falar lá na zoologia, não é? O pessoal da zoologia fala bastante, estomodeu para lá, estomodeu para cá, e às vezes a gente ouve e não sabe exatamente o que é, tá? Então, estomodeu, tá? Bem, aqui do mesmo jeito, a placa anal no futuro vai dar origem ao proctodeu, que é a abertura posterior. Então você tem uma abertura anterior, estomodeu, e uma abertura posterior, o proctodeu. Lembra? Nós somos deuterostômios, tá? Os cordados são deuterostômios. Por quê? Porque quem vai abrir primeiro é a abertura da placa anal, ou seja, abre primeiro o proctodeu e depois o estomodeu. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, às vezes, olhando assim, do jeito que está, fica meio confuso, porque eu estou dobrando um papel e tal, mas a gente vai ter uma aula sobre dobramento, e aí essa placa vai ficar muito mais clara para vocês entenderem. Vai! Tudo que você está falando vai para todos os seres. Todos os cordados, sim. Tá? O que eu falei, algumas diferenças já, lembra das clivagens? Dos tipos de clivagem? A gente vai ter depois uma aula, vamos ver se eu consigo esse semestre dar, que é uma aula que me dá prazer de dar para vocês, mas é uma aula que eu tenho que dar à parte. É uma aula que às vezes eu ponho ela valendo ponto no questionário, ou eu vou colocar na prova, não sei como é que eu vou fazer essa aula. Ou talvez os dois, tá? É uma aula em que a gente vai seguir um pouco mais, porque eu falei de tipos de clivagem, mas eu não falei de tipos de blastulação. Os tipos de blastulação é que vão fazer a diferença de um ser vivo para o outro. Então, lembra aqueles vários tipos de clivagem que eu apresentei aqui? Também tem vários tipos de blastulação. E eu tenho lá embaixo, naquele armário ali, um montão de modelos sobre isso, para vocês poderem entender, tá? Como é que o negócio funciona. Então, quando a gente fala, lembra o professor fala lá, blastóporo? O professor de zoologia vai falar blastóporo para você vai falar assim, ué, o que é blastóporo? Então, eu sempre dei minha aula e eu sempre fiz assim, é embriologia humana. Aí um dia um aluno veio me perguntar o que era blastóporo. O blastóporo equivalia ao quê? Eu falei assim, poxa, você tem razão. Eu estou dando aula, mas não estou explicando coisas que talvez para vocês da biologia, talvez não são importantes. Porque quando o professor chegou para mim lá, eu tendo uma embriologia humana na faculdade, só tinha humana.
Quando o professor falava blastóporo, arquêntero e um monte de coisas assim, desse nível, eu falava, pô, o que é isso? Não entendia. E aí, eu comecei, quando esse aluno me falou, eu falei, espera aí, era o final do curso, virei para eles e falei assim, ó, nós vamos ter uma aula extra sobre esse assunto, embriologia animal. Criei uma apresentação, embriologia animal, onde eu explico isso. E para o semestre seguinte, a gente fez aqueles modelos que eu tenho para apresentar para vocês. Então, em algum ponto, se Deus quiser, der tempo, a gente vai ter essa aula para apresentar para vocês entenderem, tá bom? Tá? Deixa eu só seguir um pouco mais na humana. Então, a maioria das coisas que eu falo são válidas, mas muitas das coisas aqui, vocês vão ver quando chegar lá e ver que a formação dos tecidos, daqui para frente vai ser muito mais parecida. Mas a parte inicial, que é clivagem e depois blástula, ela é um pouco diferente. Tá? Então ali a gente tem, eu acho que de ouriço, eu acho que tem de sapo, tem de alguns organismos ali, para vocês verem as diferenças possíveis e verem coisas que o professor vai falar lá, tá bom? Ok? Então aguardem para a gente falar mais na frente. Então, só lembrando, a placa cloacal, por que se chama cloacal? Porque no início ela é uma saída única para o sistema digestório, urinário e genital, por isso cloacal. Na hora que tiver a separação desses sistemas, ela vai passar a se chamar anal. E ela que vai dar origem a uma membrana que vai se romper, que é o proctodeu. E nós somos deuterostômios porque o proctodeu vai se arrebentar primeiro. E aí, a placa pré-oral vai dar origem à membrana bucofaríngea, que vai se romper e dar origem à parte anterior, na confluência entre o esôfago e a orofaringe. Tá? Estômago. Bem, essa placa também se chama pré-cordal, mas eu vou explicar isso na hora que eu estiver falando a seguir sobre notocorda, tá bom? Então eu vou fazer a chamadinha e dispensar o pessoal das 4. Alguém me presta uma caneta? Por favor. Obrigado. Oh, que chique, hein? Guardar depois. Faz isso não. Opa, ainda vai essa aqui chiquetosa desse jeito. Vou desligar, hein?